Ok, minha gente, já de volta. Em 1973, eu me lembro disso. Né? 73 eu já estava com 20 anos, já estava com sangue. Eu já tinha o sangue de história e de pesquisa, né? Já gostava muito. E eu me lembro muito desse caso. Depois aconteceram outros e outros no Brasil, né? E a gente sempre relembra isso quando o Davi está aqui com a gente. Aliás, eu convidei o Davi para estar hoje aqui, Davi Palhares, e ele de manhã confirmou que viria, mas depois me ligou dizendo que eu não poderia, ter um compromisso aí, e não deu para ele vir. Em 1973, no 18 de maio, uma menina capixaba, Vitória, ela foi sequestrada, espancada, estuprada, drogada, assassinada, e o seu corpo apareceu dias depois, consumido pelo ácido, né? E os agressores, eles nunca foram punidos. Eram filhos de pessoas influentes em Vitória, né? E acabou que nunca foram punidos. E aí surgiu um movimento de defesa dos direitos da criança e adolescente. Foi feita uma grande mobilização nessa época. E aí ficou instituído o dia 18 de maio como o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Isso é para mobilizar a população brasileira, só que não mobiliza. Eu quero debater esse assunto hoje mais uma vez. Inclusive, hoje, quando eu abri o programa, eu ainda falei sobre isso. Eu tenho tido audiências assim espetaculares aqui no programa. Mas quando eu vou falar de criança agredida sexualmente, de criança agredida, quando eu vou falar de mulheres que são agredidas pelos maridos, enfim, a minha audiência cai. Eu não consigo entender isso. Não consigo entender isso. Eu tenho recebido um apoio muito grande da Maria da Penha, da Patrulha Maria da Penha, lá na Missão Metodista Meu Dom, quando a gente foi criado lá um serviço, um núcleo, né, um pequeno núcleo de atendimento, e perto tem o NUAN. Só que as mulheres, elas não vão ao NUAN, elas preferem ir na igreja. Já tive casos de mulher que veio conversar comigo, tá? E aí a gente encaminhou. Via Maria da Penha, a gente acabou encaminhando para que elas pudessem, 2 casos, para que elas fossem acudidas. Porque as pessoas têm medo. As pessoas, elas não querem debater, não querem discutir um assunto. E no caso das crianças, a gente sabe que muitas vezes o inimigo está dentro de casa. Eu quero dar um bom dia para a Cileia e para a Marlene, e a gente já começa a falar sobre isso. Eu abro com a Marlene falando que as pessoas têm muito medo, as mulheres também. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Por que as mulheres têm tanto medo de falar? A Marlene é policial, tá? E aí a minha pergunta é direto para ela por isso. Por que a mulher tem tanto medo? Na verdade, a não denúncia, ela passa por vários fatores. Tem o medo do que a sociedade vai falar, do que o marido vai fazer. Tem uma série de coisas. Tem a baixa estima que a mulher carrega, muitas das vezes. Então, quando chega para a gente na delegacia uma ocorrência, significa que essa mulher já vem sendo violentada há muito tempo, psicologicamente, verbalmente. Quando chega a violência física, ela já sofreu diversos outros tipos de violência. Na verdade, porque é cíclica, né? A violência, o amor, depois o sentimento de posse que o homem tem pela mulher. Depois ele quer diminuir essa mulher, ele fala das roupas que ela usa, com quem ela fala, ele diz que está sendo traído, ele começa a monitorar as companhias dela, as amizades, né? E tudo isso, a mulher, ela demora muito tempo, normalmente, para entender que ela está num ciclo de violência. Se lê à vontade, você pode entrar, tá? O teu está desligado, é para cima. Ela falou muito bem sobre o assunto, que é isso mesmo. A mulher cria uma dependência psicológica, né, desse homem. Às vezes ela é muito julgada de que ela fica naquele ciclo de violência e não sai. As pessoas acham que ela é uma mulher que, né, não tem atitude, que ela gosta de apanhar, mas não. Realmente é como a Marlene falou,
cria-se uma dependência psicológica muito grande, uma dependência financeira. Às vezes a mulher tem vários filhos, que geralmente esses homens abusadores, eles procuram, né, não deixam, a maioria das vezes não deixam nem que as mulheres usam métodos contraceptivos para que tenham cada vez mais filhos e para que fiquem cada vez mais dependentes dele, para que não quebre esse vínculo e fiquem sujeitas ao abuso. Isso não muda muito da agressão sexual às crianças. A gente está dentro do mesmo tema, tá? Porque eu considero que é a família sendo destruída. Marlene, chega ao ponto, o marido tanto falar, o homem, tanto falar sobre a mulher, ele vai falando, vai brigando, e chega ao ponto de ela não ter mais condições de reagir psicologicamente, ela não sabe mais o que fazer. Na verdade, o homem, ele agride e logo depois ele se desculpa. Ele diz que vai mudar. E aí ela pensa, vou dar uma segunda chance. E ela não reage. E ele faz de novo, de novo. Chega um momento que ela não tem mais como reagir de forma nenhuma, porque chega a violência física realmente. E é onde vai parar quando vai parar na delegacia, né? Quando ela não tem mais como reagir, porque ela já deu milhares de chances para aquele homem e aquele homem não mudou, porque não muda. Eu queria dizer isso, que existem programas, né, de recuperação, mas de conscientização, né? Mas a verdade é que é muito difícil a gente ver um homem mudar, um homem abusador, um homem agressor. Isso está incutido, né? Isso está nele. Com certeza não muda. Eu acho que fez a primeira vez, a segunda vez, já não muda mais. Sim. Tá? A Isabel, é importante a participação da Isabel aqui comigo. Isabel é do Rotary. Ela foi presidente do Rotary, aliás, está presidente do Rotary. E é importante a gente trazer, e tem uma pessoa como a Isabel que está aqui comigo e ela botou, importante data para a reflexão. Penso nas sociedades onde temos a infelicidade de encontrar miséria, há espaço, portas abertas para todas essas violências desumanas. Nosso país é um espaço rico desses crimes. A gente está falando da mulher, mas o nosso assunto é o dia de amanhã, o dia 18 de maio, né, Cileia? Exatamente. E você falou muito bem, né, esclareceu muito bem por tudo que a Araceli passou, e esse dia foi realmente instituído como uma homenagem à memória dela e virou uma causa mesmo contra a exploração e o abuso sexual contra criança e adolescente. E como você falou, é muito importante a gente desmistificar esse assunto, porque só com conhecimento a gente consegue lutar, né, por uma causa tão importante, e às vezes as pessoas não querem falar sobre o assunto, não querem, acham que educação sexual tem um sentido, né, pervertido, mas não é. A gente quer conscientizar as famílias, as nossas crianças, dos cuidados que ela tem que ter com os abusadores. Como você falou, né, e de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 82% dos abusadores são conhecidos, são do convívio da família e da criança. Então, nós realmente temos que ficar muito atentos aos cuidados com as nossas crianças e adolescentes. Os dois últimos casos que nós tivemos, recentes, um foi essa semana agora. O cara já foi preso, né? Foi lá no interior. E eu tenho aqui um outro caso de um cara de 62 anos, morador do bairro de São Pedro. Ele foi preso em flagrante, acusado de crime de assédio sexual. A vítima era uma menina de apenas 11 anos. Estava em companhia da mãe na rua Joaquim de Andrade, ali no bairro de São Pedro. E aí, a gente trouxe essa notícia aqui a semana passada, e ontem eu trouxe uma notícia dessa também. O cara já foi preso, está lá levado para 110. Um cara abusando de um menino, neto dele. Só que o pessoal chegou na hora que ele tinha tirado a roupa da criança. Neto dele. Então, são coisas que acontecem, que tem que ser debatido. E o delegado, doutor Márcio, ele esteve aqui com a gente, esteve aqui no programa, e no dia que ele esteve aqui, ele falou que naquele mês, ele tinha prendido 8 pessoas
Isso tem 2 meses que ele esteve aqui. Ele tinha prendido 8 caras, sujeitos aqui em Teresópolis, abusadores. Então, é um número alto, Cirleia. Infelizmente, né, Teresópolis tem um número muito alto de abusos sexuais, né? Marlene pode falar disso muito bem também, que é ela que faz a escuta, né, a oitiva dessas crianças, e ela pode, né, confirmar essa nossa fala, né, que o nosso trabalho é bem árduo, né? Marlene. O que eu acho importante a gente debater sempre, falar sempre sobre a prevenção dos abusos, porque eles têm aumentado muito, muito. E isso, eu acredito que isso está ligado à internet, né, às redes sociais, aos jogos. É muito comum os pais colocarem um desenho, um programa infantil, e deixar a criança assistindo, sem prestar atenção no conteúdo, no que vai entrar depois. E a verdade é que a gente perde o controle sobre isso. E a gente tem que entender que os criminosos estão nos joguinhos hoje, nos joguinhos infantis, se passando por outras crianças. E aí fala para a criança, olha, vou te mandar um aplicativo, clica aí que a gente vai instalar um joguinho mais legal, vou te ajudar a passar de fase. E aí a criança já instalou um programa que é similar ao WhatsApp. E, através desse programa, o criminoso, né, faz diversas coisas com a criança. Pede para ela gravar, pede não, né, manda ela gravar diversos vídeos íntimos, fotos. Esse conteúdo vai parar na rede, e a gente tem que entender que existe uma rede de pedofilia enorme, que movimenta muito dinheiro e que não vai acabar. Então, assim, hoje eu peço para os pais tomarem mais cuidado com seus filhos, mais cuidado com o que eles assistem nas telas, né? E também cuidado com fotos inocentes, né, que os próprios pais postam, né, nas redes sociais. A menina de biquíni, o menino pelado. Não faça isso, não faça isso, porque essas imagens, elas não ficam só ali, na sua rede social. Ela vai para uma rede, ela alimenta uma rede de pedofilia. Isso é muito sério. É muito grave. Isso causa danos às nossas crianças, aos nossos adolescentes. Então, o principal para coibir isso é a família ter um olhar atento ao que está acontecendo, ao que seu filho está fazendo, o que está assistindo, com quem está falando. Isso é fundamental. Tá, eu tenho uma pergunta que eu vou engatar logo depois, só para não esquecer. Que muitas vezes o abusador está dentro de casa. Mas antes, você está falando aí sobre as redes sociais, é importante, a gente está vendo, mas isso hoje é tão comum, a rede social. E o abusador, estando dentro de casa, tá, ele fica ele está muito próximo. Nesse caso aqui, era o avô. Uhum. E a pergunta que eu quero te fazer, queria que você falasse também sobre isso, aí para as duas, né? Vocês já tiveram vocês já conversaram junto com algum abusador? Você já teve com alguém numa prisão qualquer que você tenha feito? Como é que é a reação deles? Eu vou citar um caso, tá? Que eu vi que é difícil, porque normalmente os autores eles negam. Mas eu vi um autor que era o pai, você falou, né? Ele deve ter uns 70 anos, que ele diz, não, mas eu não estuprei a minha filha, eu nunca abusei da minha filha. Eu só falava para ela tocar no meu pênis. O que eu quero dizer com isso? Que é um abuso, é muito sério, causou danos, né, à vítima, mas ele não entende aquilo como um abuso. Isso acontece muito. Não entende. Tem que entender como abuso. Não é impossível que ele não entenda. Pois é. Eu fiquei olhando, assim, eu fiquei surpresa, muito surpresa, na verdade. As famílias têm o hábito de achar que só a conjunção carnal, só a penetração que é abuso. Quando eles fazem o corpo de delito e constatam, né, que o ímen está íntegro, que não houve rompimento,
elas acham que não ocorreu o abuso. E a gente tem que orientar, conscientizar essas famílias que qualquer ato, né, libidinoso, qualquer toque, qualquer agressão, qualquer conduta que não seja consentida, dá conotação de abuso sexual, né? A gente tem que fazer essa conscientização. Tá, mas aí, Marlene, você acha que ele tinha certeza do que ele estava falando? Tinha. Na cabeça mesmo? dele, Na cabeça dele, o abuso seria a conjunção carnal. Ele não conseguia entender que aquilo ali era um abuso. Que coisa. E isso causa muitos danos, porque é importante a gente falar também que a criança, né, Cirlé, ela não entende aquilo como um abuso, enquanto é criança. Ela vai crescendo com aquela violência e depois, numa certa idade, eu não vou falar com que idade ela atinge essa maturidade, porque cada criança se desenvolve de uma forma. Quando ela entende que aquilo é um abuso, que ela foi abusada durante a infância inteira, ela carrega aquilo ali para a vida toda. Por isso que existe o Bem Me Quer, né? Que é uma rede muito boa, que a gente tenta proteger essa criança durante todo aquele inquérito, sabe? Durante toda aquela investigação. Porque aquela criança já sofreu um dano irreparável. Então, a gente não pode submeter essa criança a um depoimento formal, que é em sede policial. Por isso, eu me desloco, eu e a outra colega, a Gisele, somos duas, né, para o Bem Me Quer, e a gente escuta a criança lá. É um depoimento filmado, numa sala onde não tem objetos que chamem a atenção dessa criança. A gente não faz perguntas diretas, a gente tenta assim, extrair o máximo de informação daquela criança que a gente precisa, né, para o MP. Já podemos falar do Bem Me Quer, já pode seguir. Né, para o MP e para o juiz, né, formarem a sua opinião, mas, para isso, a gente precisa proteger essa criança. O bem maior é o bem-estar dessa vítima. E é por isso que existe o Bem Me Quer, né? Bom, aí, então vamos lá. A vítima chega na delegacia, vai ser atendida por você. Você aí encaminha para o Bem Me Quer. Não, na verdade, a gente pede que a vítima não vá à delegacia. Vai só um representante legal, faz o registro de ocorrência no plantão. Esse registro vem para mim ou para a Gisele. E aí a gente encaminha, né, para o Bem Me Quer. Bem Me Quer, que é um centro de atendimento, né? Isso. A crianças e adolescentes em situação de violência sexual, que a gente vai prestar para eles um atendimento psicossocial, né? Com acompanhamento terapêutico com a psicóloga. O serviço social vai acolher essa família, que a família também é vítima dessa situação. A gente pega muitos casos de mulheres que dependem financeiramente desse abusador e se veem de uma hora para outra, né, com os seus lares destruídos. Então, a gente precisa dar todo um acompanhamento, um suporte, encaminhar para as políticas públicas. Nosso trabalho é um trabalho em rede, então a gente precisa estar atuando junto com o CRAS, com o Conselho Tutelar, com o CREAS, com o Ministério Público, Segurança Pública, Tribunal de Justiça. Então, é um trabalho em rede e é um trabalho eficaz, né? Que a gente vê resultados, a gente vê crianças saindo desse estresse pós-traumático que é acometido, né, mediante a esse abuso e que é bem preocupante. Tá, Marlene, vamos pegar o seguinte, eu quero ser bem claro nisso. Eu tenho aqui algumas pessoas participando com a gente. Isabel, aí, legal, é que eu troquei o nome aí na hora. A Márcia Nogueira, que é presidente do Rotary agora, né? E a Isabel ainda voltou aqui. Lembro que nas escolas, por mais que colocássemos em nossos projetos o tema das violências, dos diferentes tipos de assédio, algumas famílias colocavam-se contrárias por acreditar que os temas despertariam o interesse das crianças para a sexualidade. E ainda pensam assim, tá? O papel da família e o olhar atento é fundamental. O Bem Me Quer faz um trabalho maravilhoso na cidade em situações tão ruins com as nossas crianças. Marlene, aí você encaminha ao Bem Me Quer. Eu quero chegar mais dentro desse primeiro atendimento, para que as pessoas entendam da importância. A criança chega
lógico, a autoridade policial chega ao BMQR. E aí, como é que é esse processo? Então, só para esclarecer, a demanda não é só via delegacia, tá? Pode chegar através da gente Eu via ia te conselho tutelar, Aham. via unidade de saúde, demanda espontânea, né? Ou seja, livre demanda. Caso uma mãe, um familiar queira nos procurar, também estamos de porta Lá aberta. você tem uma sala ou salas que as pessoas ficam à vontade. À vontade, é sempre atendimento sigiloso, então ela vai ser recepcionada, né? Vai ser agendado, o primeiro atendimento são com as assistentes sociais, para dar um suporte para essa família, né, dar um acolhimento para essa família, para a gente começar a direcionar os atendimentos. Aí essa criança vai ser direcionada, caso já tenha o RO, né, o registro de ocorrência, ela vai ser direcionada vai ser agendada, né, para a realização da oitiva, do depoimento especial, vai ser direcionada para o atendimento com o psicólogo, vai ser direcionada para o atendimento clínico com a doutora Soraya, que também faz parte da nossa equipe. Então, tem todo um direcionamento, todo um suporte para essa criança, adolescente e família. Certo. E as pessoas chegam muito fragilizadas? Como é que é isso? Bastante, bastante. Por isso que tem que ter esse acolhimento com a família também, né? Que elas, como eu disse, elas também são vítimas e muitas a gente tem que encaminhar para o acompanhamento terapêutico também, com psicóloga, às vezes até com psiquiatra. Realmente as famílias ficam muito fragilizadas, né? Ok, eu estou recebendo aqui aí está vindo pelo WhatsApp, nunca dá tempo de eu ir para um lado e de eu ir para o outro, mas a Marlene já respondeu isso, como é que é feito, que as crianças não chegam na delegacia. Vamos falar sobre, é que me perguntaram aqui, tem que levar a criança na delegacia? Não, as Bárbara, pessoas obrigado. levam. Normalmente as pessoas levam por não ter esse conhecimento, né? E a gente diz que a criança não deve ficar ali no ambiente, nem ouvir, né, o que o seu representante legal está falando. E aí? E é bom destacar, Carraciana, porque a Lei 13.431, né, que dá as diretrizes para todo esse atendimento, ela veio realmente para fomentar isso, para que não tenha revitimização com a criança, para que a criança tenha uma escuta protegida. Então, ela foi criada para evitar esse atendimento na delegacia, que é um ambiente mais hostil, para evitar que as crianças sejam ouvidas várias vezes. Atualmente, onde não tem esse centro de atendimento, como o BMQR, as crianças são ouvidas, em média, 8 vezes em relação a esse abuso sofrido. E essa lei instituiu essas diretrizes exatamente para isso, para evitar uma revitimização dessa criança e desse adolescente, para evitar a contaminação da memória dessa criança, que é importante que essa criança não seja induzida, que não seja sugerida em relação a isso. Não crie falsas memórias. Não crie falsas memórias. A revelação espontânea, né, que ocorre muitas vezes nas escolas. O BMQR está fazendo capacitação com as escolas, já faz há muito tempo, mas a gente recicla a todo ano. Então, a gente mostra para os profissionais das escolas, principalmente, que eles não podem fazer perguntas diretas para as crianças, que tem que acolher, ouvir a revelação espontânea, a pessoa que ouviu levar às autoridades competentes, né? Não precisa um professor, um orientador pedagógico ouvir uma criança e levar para uma diretora ouvi-la novamente. Não. A própria pessoa que ouviu a revelação espontânea vai encaminhar para os órgãos competentes, né? Que seria o Conselho Tutelar, Delegacia, Disque 100, o BMQR, tá? E eu estou, a Cileia está falando ali, é possível a gente fazer uma matéria lá, né? É possível. É possível. Mostrar o que é o BMQR. Sim. Porque eu posso te garantir, Cileia, Marlene, que se você sair na rua fazendo pesquisa,
Ninguém sabe o que é o BMQA. Não estou culpando o BMQA, não. É que as pessoas não se interessam. Não sabem, não As sabem pessoas não mesmo. sabem, não querem, não se interessam realmente pelas coisas. E é importante também essa iniciativa de vocês, até para divulgar, né? É um serviço público, né, da Prefeitura Municipal de Teresópolis, vinculado à Secretaria de Saúde, uma parceria entre esses órgãos que eu já falei, Ministério Público, Segurança Pública, e realmente é importante ser divulgado. A gente está passando agora pelo processo da venda da água, que nem seria isso, mas é que as pessoas entendem assim, da venda da água em Teresópolis. Você sai na rua e pergunta a 10 pessoas, você já ouviu falar nisso? Não, não sei o que é. É um assunto extremamente importante que, de repente, a água de Teresópolis está sendo vendida. Então, o que eu quero falar, eu falei isso para ilustrar, porque as pessoas não se interessam. Isso me revolta aqui. Eu falei sobre isso na abertura do programa. As pessoas não se interessam, nem no caso das crianças, nem no caso das mulheres que são agredidas. Nós temos um projeto Crescendo, que todo mundo conhece, que eu já falei muitas vezes aqui, fiz matérias, eu tenho mais de 5 horas de gravação lá no projeto, está no YouTube, Hélio Carraceno e o projeto Crescendo. O pastor João, do projeto Cairós, faz um trabalho muito grande com crianças, muito grande, e as pessoas também não conhecem. Eu preciso de um comercial rapidinho, rápido mesmo, que eu estou em cima da hora de encerrar. Toca aí, Alex, e a gente volta já.